Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz, uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Irmãos, orem por nós. Saúdem a todos com um beijo santo. Peço com insistência em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Começamos nesse texto hoje pela manhã, e nós vamos até o final de fevereiro meditando em todas as orientações que o apóstolo Paulo deu à igreja de Tessalônica. Quando eu tive contato com esse texto, buscando de Deus o que Ele queria falar à igreja nesse mês de fevereiro, então eu pensei em pregar numa mensagem todo o texto. Falei, bom, esse vai ser o texto daquele culto. E aí eu comecei a pensar e buscar quais seriam os outros textos para a gente ir dando esses passos, né? Demos um passo, agora mais um passo. Então, na quinta-feira demos o primeiro, hoje pela manhã, agora à noite mais um passo, e assim até o final do mês e até o final do texto. Que foi quando eu lendo, estudando e sendo ministrado e alimentado por esse texto, foi que eu percebi que ia ser muito pouco, e é meio paradoxal, não sei nem se isso é um erro, o Jares não está aí para eu perguntar, muito pouco, né? Sei lá, eu nunca gostei dessa expressão, parece que ela está uma coisa contra a outra, muito pouco, né? Então eu achei pouco pregar esse texto em uma só mensagem. É possível fazer, mas quanto mais eu lia o texto e quanto mais eu era ministrado por ele, eu percebia a riqueza e a profundidade de cada uma dessas orientações. Foi aí então que eu percebi que seria pouco pregar esse texto em uma só mensagem. Eu falei, eu vou fazer de cada orientação uma mensagem, e esse texto vai acabar virando uma série de mensagens. Então, queridos, pela manhã nós vimos os versículos 12 e 13, que falam sobre a importância da igreja tratar bem, com apreço, com respeito e com amor, todos os que trabalham na igreja. Não importa o quanto trabalha, como trabalha, não importa nem se o trabalho aparece, não importa se tem ou não um cargo, não importa se vem ou não aqui em cima. Quando a gente reconhece que estamos ladeados de irmãos, que estão no seu dia a dia, na sua casa, no trabalho, na rua, na vizinhança, seja em qualquer lugar, e estão vivendo para o bem da igreja, estão trabalhando em prol da igreja. Isso, disse o apóstolo Paulo, precisa ser a
apreciado, precisa ser considerado e precisa receber amor. É isso que dizem os 2 versículos primeiros que lemos. Aí vem o 14, dizendo também, exortamos vocês. Exortar é chamar a atenção com energia. Não é simplesmente chamar a atenção, é aquela parada e olha aqui para mim, preste atenção agora no que eu vou falar com você. Aí você, eita, a coisa ficou séria. Isso que é exortação. Então Paulo está dizendo, prestem atenção agora. Vocês, irmãos, aqui admoestem os que vivem de forma desordenada. Admoestar, ao contrário de exortar, é chamar a atenção com menos energia. Então tem a chamada de atenção. Ei, mexe aí não, obrigado. Chamei a atenção. Tem a exortação. Ei, mexe aí não. Rapaz, olha aqui para mim, não mexe não, porque se você mexer, você pode explodir a igreja toda. O cara, nossa Deus. Exortação. Agora, está mexendo. Ok. Eu desço e vou lá. Ô irmão, sabe aquela hora que você mexeu lá naquele negócio? Rapaz, você não sabe o perigo que aquilo tem. Você podia ter explodido a igreja toda. Então assim, com muito carinho, falando aqui com você, não mexe ali mais não, porque você está colocando a vida da gente em risco. Ah, pastor, não sabia. Não, mas estamos juntos, Deus te abençoe. Admoestação. Você entendeu a diferença? Então a exortação, a chamada de atenção e a admoestação. A principal característica da admoestação, ela é uma chamada de atenção branda, leve, tranquila, mais para orientar e educar do que julgar e condenar a atitude. Então Paulo está dizendo, entre vocês, tem alguém que está vivendo de forma desordenada? Que seria isso, pastor? Desordem. Temos várias áreas na nossa vida. Temos nossa saúde física, temos a nossa saúde emocional, temos a nossa saúde espiritual, temos a saúde financeira, temos a saúde conjugal, temos a saúde familiar, temos a saúde eclesiástica, da comunhão. A nossa vida tem várias áreas e pode ser vista por vários aspectos. A questão é, se nós estamos percebendo que aqueles que congregam conosco estão com pelo menos uma área de suas vidas desordenadas, ou seja, não está saudável, aí Paulo diz, você precisa grudar nessa pessoa, mas com bastante leveza, tranquilidade, com carinho, chamar a atenção dela. Mas não é apontando, julgando, está errado, vai para o inferno, você nem merecia ser membro da igreja, como é que você deixa essa área da sua vida desordenada desse jeito, como é que suas finanças estão assim, como é que seu casamento está assado, como é que sua família está frita, como é que seu trabalho está cozido, não importa a opinião que a gente tenha, a gente precisa, porque isso aqui é orientação de um homem para uma igreja, então é orientação para a igreja. Então Paulo estava escrevendo para os Tessalonicenses, como eu disse pela manhã, Paulo não fazia ideia de que ele estava sendo inspirado por Deus e que essas palavras também ajudariam a edificar várias outras igrejas. Ele não tinha noção. Vocês acham, gente, que Paulo morreu sabendo que em 2022, em Guaranhuns, Vila Velha, Brasil, América do Sul, alguém estaria lendo a carta que ele escreveu para os Tessalonicenses no 1º século? Inclusive, dizem os eruditos que é bem provável que esse texto, a carta, a primeira, sobretudo aos Tessalonicenses, é o primeiro escrito do Novo Testamento. Então, a ordem canônica, né, os 4 evangelhos primeiro, Mateus, Marcos, Lucas, João, vem Atos, aí vem as cartas de Paulo, mas cronologicamente há uma grande probabilidade de que entre o ano 40 e o ano 50, depois de Cristo, Paulo escreveu para os Tessalonicenses. Foi a primeira carta que Paulo escreveu e pode ter sido o primeiro escrito de todo o Novo Testamento. Agora você imagina, Paulo está enviando uma carta para os irmãos de Tessalônica que ele evangelizou.
ele ganhou para Jesus, ele discipulou, ele organizou aquela igreja na sua viagem missionária e depois seguiu viagem. Aí ele recebeu a notícia que os irmãos de Tessalônica estavam tendo alguns problemas. E como ele não podia estar presente lá, ele escreveu essa carta. E quando essa carta chegou em Tessalônica, eu mencionei pela manhã, vou repetir, porque tem gente aqui que não estava pela manhã, e é bom que quem estava também não se esqueça disso. Os tessalonicenses tinham uma característica muito peculiar, que era acreditar literalmente em tudo que Paulo falava. Então Paulo falou, Jesus está voltando, o povo foi para casa, pediu conta do trabalho, deitou e esperou Jesus voltar. Aí a coisa começou a ficar desordenada, aí o Paulo teve que escrever a segunda carta, dizendo, não gente, espera aí, vocês acreditaram certo, mas entenderam errado. Ele vai voltar, pode ser a qualquer momento, mas enquanto não volta, vamos trabalhar para o nosso sustento e trabalhar na obra de Deus, para o sustento da obra de Deus, até que Jesus volte. Então, os tessalonicenses, eles acreditavam em tudo, e aí Paulo está dizendo, olha, já que vocês têm facilidade de acreditar, então acreditem nisso. Nem todo mundo, aliás, ninguém que está na igreja está com a vida toda ordenada. Inclusive, e principalmente, o pastor dessa igreja. Os irmãos olham para mim e acham que minha vida está 100% em tudo. Não caia nessa ilusão. Então por que é que eu estou aqui? Porque eu mereço? Porque eu estou 100%? Não, porque eu acredito que é a obra de Cristo, a graça de Deus, o chamado dEle, que me colocou aqui, mesmo sem eu merecer. Então o que é que eu faço? Aprendi com o mesmo apóstolo, deixando as coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, e o alvo é imitar a Jesus e ficar 100% em tudo. Vamos conseguir nessa vida? Não, mas vamos morrer tentando todos os dias. Vamos lutar, vamos perseverar, vamos pregar, vamos cantar, vamos orar, vamos vir para os cultos, vamos participar de tudo, não porque merecemos ou porque estamos perfeitos, mas porque estamos na busca. Essa é a nossa diferença. É quem está aqui e quem não está aqui. Quem está aqui não é melhor, na grande maioria das vezes é pior. E eu falo por mim. Na grande maioria das vezes nós somos pior do que o povo que está ali fora. Qual é a diferença? A diferença é que a gente se arrependeu, se humilhou e concordou com Deus. Ele está certo, eu estou errado. Eu preciso melhorar. Eu preciso me parecer com Jesus. Preciso aceitar o que Deus me orienta. Essa é a única diferença. É como você olhar para a vida do rei Saul e olhar para a vida do rei Davi. Rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nossa, como ele é especial. Foi muito pior que Saul. Moralmente falando, socialmente falando, espiritualmente falando, tudo. A família do Davi era um desastre. Vários problemas morais, terríveis, quedas, tropeços, erros, falhas. E Saul cometeu um erro. O que a Bíblia narra, claro que ele cometeu vários, mas a Bíblia narra um. Foi na guerra, ganhou a guerra, Deus falou, não traz nada. Ele trouxe tudo, Samuel foi lá e falou, Deus falou para você não trazer, leva de volta. Ele falou, não vou levar. Ganhei a guerra, é meu direito pegar o despojo. Os despojos são meus, eu ganhei. Ok, Saul, mas Deus falou para esse despojo você deixar lá. Não, não vou deixar. Pronto, perdeu o reinado. Um erro. O Davi pegou a mulher dos outros, matou os outros, um monte de mulher dentro de casa, um monte de confusão, uma brigaiada entre os filhos, uma confusão. Muito pior, Davi. Qual é a diferença? A diferença é que quando Natã chegou para o Davi e falou, meu rei, o negócio é o seguinte, o cara lá do interior lá cometeu um erro, e como o senhor é o rei, automaticamente o senhor é o STF aqui de Israel, o
Supremo Tribunal, então eu quero que o senhor me dê aqui uma sentença por uma situação que aconteceu lá no interior. Natan, o que foi? Não, um cara tinha um monte de ovelha, e o vizinho dele só tinha uma ovelhinha. Aí esse que tinha um monte de ovelha recebeu uns parentes no final do ano e quis fazer um churrasco. Aí, em vez dele pegar a ovelha do monte que ele tinha, pegou a única do vizinho. E aí, meu rei, o que é que esse homem merece? Aí Davi: merece morrer, miserável. Aí Natan: então muito bem, morra, esse homem é você. Diferente do que Roberto Carlos cantou, né? Esse cara é você. Como assim, Natan? Como assim? Você é o rei de Israel, rapaz. Você teria a mulher que você quisesse. Por que você pegou a do Urias, que só tinha uma? Aí o que o texto diz? Davi caiu com o rosto em terra e permaneceu ali por dias, chorando amargamente, arrependido do erro que tinha cometido. E nunca mais pegou mulher de ninguém. Então qual é a diferença de Saul para Davi? Saul não está disposto a se arrepender. Davi está disposto a se arrepender e não cometer mais o mesmo erro. Portanto, qual é a diferença do crente para o incrédulo? A mesma. A mesma. Nós só estamos dispostos a nos arrepender. Não somos melhores que ninguém. E aí Paulo está dizendo, já que ninguém é melhor, e já que ninguém é bom, então ninguém tem o direito de julgar e condenar ninguém. Tá, Paulo, mas na congregação, no convívio, na comunhão, de vez em quando eu percebo que tem gente que está com a vida desordenada. Então, quando isso acontecer, você tem um direito só: admoestar. O que é isso, Paulo? Estabeleça um relacionamento com essa pessoa, faça essa pessoa confiar em você, querer ouvir você, ter você como referência nessa área. Aí você diz para ela o que é que está desordenado e dê a ela o caminho para colocar em ordem, e se coloque como ajudador nesse processo até que tudo esteja em ordem. Topa? Paulo, mas aí dá muito trabalho. Então é melhor não falar nada. Amém? Diz o texto: depois de admoestar quem está desordenado, temos um outro direito, que é consolar os desanimados. Pensa aí agora, uma pessoa que você conhece, que é da nossa comunhão, do nosso convívio, e que está desanimado. Pensa. Pensou? Em uma? Agora pense em duas. Você já tinha pensado. Agora em três. Talvez você já tinha até pensado em três. É o momento que estamos vivendo, em todos os lugares, em todos os setores da nossa sociedade. É chamado novo normal. O que será após pandemia? E uma das principais características desse tempo, em todas as áreas da sociedade, tem sido o desânimo. Desânimo total. E às vezes paralisador. A pessoa está tão desanimada que ela não consegue nem sair da cama, sair de casa, não quer fazer nada. É o tempo em que vivemos. Agora, tem uma expressão aqui que parece não estar de acordo, porque quem está desanimado precisa ser animado, precisa de energia, precisa de empurrão, precisa de um impulso, não precisa ser consolado. Talvez se Paulo dissesse: os que choram, sejam consolados. Os que sofrem, sejam consolados. Os que passam privações, sejam consolados. Mas não, ele falou: os desanimados. Sabe qual é o problema? Que a gente não entende essa orientação? Console o desanimado. Ai, pastor, mas como é que eu vou consolar o desanimado? Desanimado, fica desanimado não, estou aqui para te consolar. É porque a gente entende a palavra consolo de forma errada. A gente entende consolo como esse ato de passar a mão na cabeça, de abraçar assim, ficar: eu estou aqui com você, vai dar tudo certo, estou aqui para te consolar. Consolar. Não é isso, irmãos, não é isso. Solo é sozinho. Por isso, quando alguém canta sozinho aqui, chama solo. Com é junto, com eu com você, eu junto com você. Com, solo, junto de quem está sozinho. Por isso que a Bíblia diz, no Salmo 23, né?
E uma vez eu arrumei um problema por causa disso, que o meu problema é que eu quero ser bíblico, e nem sempre, né, o ambiente permite. E aí a pessoa, poxa pastor, eu vim aqui para você me consolar e você me deu uma cajadada? Eu falei, mas não é assim? Aí ela, claro que não. Eu falei, mas no Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu me consolam. Preste atenção, ou a Bíblia está errada, ou nós entendemos o consolo de forma errada. O que é mais provável? A Bíblia está errada? Nunca. Então preste atenção. O que o salmista está dizendo, muito provavelmente é Davi. Ele está dizendo assim, durante toda a minha adolescência e juventude, que eu cuidei das ovelhas do meu pai Jessé, eu aprendi, nesse ofício pastoral, que a gente não anda com ovelha no sol quente, porque ovelha é um bicho peludo, que já sente naturalmente muito calor. Então nenhum pastor que se preza e que quer cuidar de suas ovelhas, vai botar o rebanho no sol quente meio-dia. Isso não acontece. Então qual é o horário que o pastor leva as ovelhas para comer e beber água? De manhã bem cedinho. Ele levou de manhã, 6 horas da manhã, bora, tá fresco ainda, o sol está nascendo, então vamos. E ele leva. Depois que as ovelhas comem, bebem, descansam, passa ali o dia inteiro no sol quente, mas paradinha, sentadinha, debaixo de uma sombrinha de uma árvore, na beira de uma aguinha corrente, vai lá, bebe água, deita um pouquinho, vai na sombrinha. Quando vai dando 4, 5 da tarde, o sol está se pondo, aí o pastor volta com as ovelhas para o aprisco, porque agora não tem a temperatura quente. Davi, que fez isso por muitos anos, ele sabe que quando ele vai de manhã, e pastor que se preza, além de não botar no sol quente, também não sobe morro com a ovelha. Porque a ovelha, além de ser um bicho calorento, é um bicho frágil. Você sabe todas as características da ovelha, né? Cega, surda, não cheira bem, não sente bem, muito calorenta, muito frágil, não é predadora de nada, só come grama se for no chão. Se botar um pouquinho alto, ela já não consegue mais. Então, tem todas umas características que dá um trabalho danado para cuidar. É o bicho mais difícil de cuidar, por isso que o pastoreio era a profissão que ninguém queria, a menos valorizada, a menos remunerada e a que dava menos status. E aí, Davi sabe que não vai meio-dia e não sobe morro com ovelha. Se tem um morro aqui e outro morro aqui, qual é o caminho que a gente vai fazer? No meio dos dois morros. O meio de dois morros chama como? Vale. Então Davi sabe que quando ele está saindo do aprisco de manhã cedinho, o sol está nascendo. Então ele está passando no vale, o morro está aqui do lado, o outro morro está aqui do outro lado. Então o sol está nascendo, o morro que está aqui faz sombra no vale. Então quando ele vai levar as ovelhas para comer, ele leva na sombra, escuro. E aí as ovelhas bebem, comem, descansa. Quando é de tardezinha, o sol está se pondo lá do outro lado. Ele leva as ovelhas, aí o sol se pondo lá, o morro que está desse lado faz sombra no vale de novo. Então a ovelha, o tempo todo que ela está em trânsito, ela está andando pelos vales na sombra. E isso gera nela muito medo. Ela fica, que ela não enxerga. E aí o pastor tem que dar-lhe com um cajado no pescoço dela e falar, vamos minha filha, vamos. Então Davi, sendo pastor, ele sabe que quando o cajado pega na ovelha, ela anda mais rápido. Porque ela entende, está aqui cuidando de mim, eu posso ir, não vou morrer, o meu pastor está aqui comigo. Mas se ele tirar o cajado, ela fica sem noção, sem referência. Ai, estou sozinha, está tudo escuro, não enxergo nada, estou com medo. Aí ela trava e fica, empaca. Como Davi conhece bem isso, por isso ele escreveu essa poesia. Aí ele olhou para Deus, percebe a beleza disso, gente? Pelo amor de Deus, coisa linda. Ele olha para Deus e fala assim, Senhor, eu sou tua ovelha. Eu sei que toda vez quando o Senhor me coloca em trânsito para fazer a tua vontade, eu morro de medo. Assim como as ovelhas ficam com medo na sombra do vale. Mas sabe o que é que me dá ânimo, Senhor? É que o Senhor me consola. O Senhor bota o seu cajado no meu pescoço, ainda que doa um pouquinho, mas é melhor saber que o teu cajado está me conduzindo e que sob o teu cajado eu estou seguro. Então pode me empurrar para onde o Senhor quiser. Eu não tenho medo de nada, porque se o seu cajado está encostado em mim, eu sei que nada vai me acontecer.
É por isso que Paulo está dizendo, você conheceu alguém que está desanimado? Que está travado na vida? É uma ovelha na sombra do vale. Ela está passando um vale, ela está na sombra, ela está com medo, ela travou. O que ela precisa? Sentir a presença de alguém, para se sentir segura e voltar a caminhar. Então é o pastor que tem que ir atrás dela, porque é o pastor que tem cajado. Sim, concordo com você, só que o pastor é um só. E até que ele bota o cajado no pescoço de todo mundo, já passou 1 ano. E às vezes essa pessoa não tem 1 ano para esperar. E você mora lá do ladinho dela. Por que você não encosta pelo menos o seu braço no pescoço dela, dizendo assim, não é o cajado do pastor não, mas é pelo menos meu braço, vamos comigo. Eu estou com você, consolar. Vamos, eu te dou apoio, eu também sou ovelha, sou fraco igual você, mas vamos junto. Pelo menos nós dois, a gente se ajuda. Então essa semana, você vai chegar hoje em casa e vai orar por essas pessoas que você pensou aí. E essa semana você vai se aproximar delas, encostar nelas para dizer, estou aqui com você. Está difícil para todo mundo, mas vale a pena continuar caminhando, porque o Senhor está conosco. A vara e o cajado dele está sobre nós. Vamos continuar caminhando, porque lá tem uma bênção nos esperando. Não vamos parar no vale. Vamos continuar avançando para que Deus separou para nós. Então nós vamos admoestar quem está desordenado. Nós vamos consolar quem está desanimado. Vamos amparar quem está fraco. E aí, da mesma forma que eu falei da saúde, em todas as áreas, tem gente que está fraco em alguma área da vida. O que a gente faz? Desce o porrete nele, que ele está fraco? Não, a gente ajuda. A gente, como diz o texto, ampara. Você conhece alguém que está fraco em uma área? Que está necessitado, precisando de alguma coisa? Às vezes é remédio, às vezes é comida, às vezes é um abraço. Às vezes é uma mensagem dizendo, lembrei de você, orei por você. Ei, estou com saudade. Essa semana eu quero te ver. Que hora é melhor para você? Vamos tomar um café? Vamos tomar um copo d'água? Vamos comer alguma coisa? Você está fraco nessa área, posso te ajudar? Eu percebi que você está com essa limitação, posso te amparar? Eu duvido que a pessoa vai negar ou vai ficar chateado com você. Pelo contrário, vai ficar muito grato. Então nós precisamos, como igreja, olhar para quem está desordenado, para chegar junto com carinho e orientar. Olhar para quem está desordenado, admoestar. Desanimado, consolar. Enfraquecido, amparar. Amparar. Enfraquecido. Tem gente que não veio aqui hoje porque está enfraquecido. E essa semana eu já vou numas 4 casas, porque eu sei que em alguma área, na vida das pessoas destas casas, está enfraquecido em alguma área. Às vezes é enfermidade, às vezes é dificuldade financeira, às vezes é problema de relacionamento no seio da família. Tem várias áreas que podem estar fracas. A gente só precisa identificar e amparar. Por que é que eu estou trazendo isso para você, igreja? Você que é pastor, mas isso aí não é função pastoral? Sim, eu entendo que também é função pastoral, porque pastor também é membro da igreja. Mas a carta não é para o Timóteo nem para o Tito. Não é uma carta pastoral, é uma carta para uma igreja. Então Paulo está dando essas orientações para o pastor ou para todos os membros da igreja? Esse é o ponto, irmãos. A gente achou por muito tempo que fazer essas coisas era função somente do pastor. Eu não estou dizendo que não é função do pastor. É sim, mas também é função de todo crente. Nós precisamos nos levantar. Pastor, eu também estou enfraquecido, então você deixa eu perceber que eu vou te amparar. E aí, quando você estiver fortificado, você ampara outro, e assim a gente vai, um ajudando o outro, porque eu também tenho minhas fraquezas. Eu também tenho minhas desordenanças. Eu também tenho meus desânimos. Mas ainda bem, e eu não estou dizendo que nós somos melhores, estou apenas colocando nossas características, mas ainda bem que eu pertenço a uma denominação
que tem o olhar de cuidado e discipulado, de forma que aqui eu cuido de vocês, mas eu tenho na minha denominação quem cuida de mim, a quem eu presto conta, a quem eu recorro quando eu preciso. Então aqui eu sou pastor, você é ovelha, a minha função aqui é pastorear você. Então eu não posso inverter e procurar você para que eu seja pastoreado por você, excetuando aquele homem ali, pastor Ximenes, que antes de ser membro dessa igreja já era meu pastor. Então, e ele sabe disso. E ele poderia subir aqui agora e falar ao microfone. E eu não teria a cara de pau de falar mentira na frente de um homem de Deus desse aqui. Eu cairia morto, fulminado, diante da santidade da vossa presença. Aleluia. Mas quantas vezes, desanimado, desordenado e precisando de admoestação, de consolo e de amparo, numa segunda-feira de folga, eu peguei meu carro, fui à casa dele, ele bateu no liquidificador um suco com a polpa de acerola, e nós tomamos uma jarra de suco de acerola, balançando na rede daquela varanda lá em Setiba, e ele me admoestando, me consolando e me amparando, me pastoreando, para que eu pudesse pastorear melhor vocês. Todos nós precisamos, irmãos. Então você precisa, busque, procure, vá atrás. Se não tiver ninguém perto de você, procura longe. Se você não tem intimidade com nenhum irmão da igreja, vem em mim. Como dizia, vem em mim que eu estou facinho. Você gostou, né, Samuca? Todo mundo tem meu contato. E quem não tem pode pegar. Vanildo, Tiago, Cris, que chegaram hoje. Lá na saída, quiser, eu passo meu WhatsApp. É só falar, estou precisando. Talvez eu não possa estar lá na hora, mas assim que possível eu estarei lá. Nosso irmão Rashid está internado. Há vários dias, já meses. Já está para 2 meses. E contando. Guardando uma vaga na UTI para fazer alguns exames delicados. Não estão deixando a gente entrar, principalmente por causa do último aumento da Covid. O que é que eu estou fazendo para visitar, amparar, consolar e pastorear o Rashid? Chamada de vídeo, irmãos. A Glenda chega no hospital, ela, pastor, estou aqui, onde eu estiver. Eu já fiz chamada de vídeo no shopping, com a Ana Paula comprando um negócio, estou aqui. Espera aí, Ana Paula, fui lá no cantinho lá e... Fala, meu lindão, é nóis. Eu tenho chamado ele de meu Davi. Fala, meu Davi. Aí você não entendeu nada. É porque é espiritual o negócio. Ele está enfrentando o gigante dele, mas a vitória é garantida, em nome do Senhor dos Exércitos. Fala, meu lindão. Aí ele chora, ele está muito emocionado e tal, e vai, beleza, vamos orar, oro com eles. 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15, não importa a quantidade, importa a qualidade. Ele vai dormir no hospital, o pastor está orando por mim, a igreja está orando por mim, os irmãos estão junto comigo, eu estou sentindo a presença deles, então eu vou continuar caminhando nesse vale, porque o Senhor está comigo, a vara e o cajado me consolam. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o pastor de toda a humanidade. Nós, como corpo de Cristo, temos o dever de pastorear essa sociedade, irmãos. Somos todos sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote. Mas nós somos também sacerdócio real, povo eleito, nação santa, separados por Deus, para levá-lo a todos que precisam. Amém. E por último, ser paciente com todos. Então Paulo está dizendo assim, ó, tem gente que está desordenada, está com a vida toda atabalhoada, admoesta. Tem gente que está desanimado, consola. Tem gente que está fraco, ampara. Paulo, mas a verdade mesmo é que está todo mundo com pelo menos um problema. Aí ele fala, então, seja paciente com todo mundo. Porque todo mundo está com um problema em pelo menos uma área da vida. Não dá para exigir 100% de ninguém, porque ninguém nunca vai estar 100%. Então a nossa função é tratar os que trabalham e os que lideram
com apreço e amor. E todos os que precisam tratar dessa maneira. É assim que a igreja vai sendo curada, a igreja vai se tornando saudável, é assim que Deus vai operando, e é assim que a igreja vai ficando relevante, pujante, viva, quando todos os seus membros entendem que estão nessa obra juntos para fazer. Com paciência. Paciência com todos. Porque tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais lento, tem gente que entende, tem gente que demora para entender. Eu mesmo demoro a entender. Então tem que ter paciência comigo. Amém? Então você vai chegar em casa hoje e vai orar. E vai orar principalmente por você. Porque você veio aqui, então isso significa que você sente que você precisa. Senão você não vinha. Mas se você veio, então é porque você sabe que precisa. Eu não sei do que, mas precisa. Então desde agora até o final dessa noite, você vai ficar olhando para dentro de você, pensando em você e orando por você. Qual é a área da sua vida que você precisa que Deus te admoeste? Que o Espírito te console? Que Jesus seja o seu amparo? Qual é a área da sua vida? Você está desanimado? Jesus vai te consolar. Você está desordenado? O Espírito de Deus vai te admoestar. Fala com Ele, expõe para Ele: Senhor, isso aqui está uma bagunça, entra aqui e conserta, arruma, faz o que o Senhor quiser, manda que eu obedeço, mas eu não aguento mais viver isso aqui dessa forma. E aí quando você sentir que você com Deus já terminou a conversa, olha, agora eu me sinto amparado, eu me sinto consolado, eu fui admoestado por Deus, Deus falou comigo. Então você vai se levantar e vai orar por alguém, e vai ser aquele que consola, aquele que admoesta, aquele que vai amparar os que estão precisando de você. Todos nós vamos para casa hoje com essa missão. Essa semana nós vamos, cada um de nós, tocar em pelo menos uma pessoa. E eu creio que domingo que vem vai ter muito mais gente aqui, que vai ser o resultado do toque de Deus através da sua vida.